Olá. A lei determina que os partidos devem destinar os recursos do fundo eleitoral proporcionalmente ao total de candidatas e negros. O percentual para as mulheres não pode ficar abaixo de 30%. No caso dos negros, se um partido lançou 50% de candidatos que se identificam como negros, eles devem receber 50% dos recursos do fundo. Os partidos ainda podem atingir as cotas até o fim da eleição, com a prestação de contas da campanha. O Expressão Nacional de hoje pergunta: em que pé estão as candidaturas femininas e de negros? Afinal, nesta eleição, o TSE registra aumento de 30% no número de candidatas e de 54% no número de candidatos negros, em comparação com a eleição passada. Para debater o assunto, eu recebo a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, Clara Araújo, professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio e coordenadora acadêmica do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades de Relações de Gênero, também da UERJ. Daniela Rabelo, cientista política e autora do livro Faça Você Mesma, Guia Completo da Mulher na Política. E Ana Cláudia Oliveira, coordenadora de pesquisa do Observatório Nacional da Mulher na Política, que integra a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. É um prazer tê-las todas aqui no Expressão Nacional. Muito obrigada a todos e todas que acompanham, seja do celular, seja pela internet, seja pela TV ao vivo. Deputada, eu começo com a senhora. A gente sabe que nós temos na Câmara 15% de representação feminina, embora a mulher seja 52% da população. A que se deve isso? Puramente ao machismo? A falta de interesse da mulher, pelo menos essa desculpa que vem apresentando durante anos, a falta de estímulo dos líderes partidários, falta de dinheiro para financiar campanha, uma mistura disso tudo? É uma mistura disso tudo. O que menos é verdade é que as mulheres não têm interesse, mas há um desestímulo muito grande dos líderes dos partidos, eles não incentivam, eles não investem, e mascaram um pouco a destinação dos 5% do fundo partidário para as mulheres. Tem as secretarias das mulheres, tem os movimentos já instalados, mas eles mascaram um pouco e atrasam muito de enviar os 5%, que é para a formação e capacitação das mulheres. É muito triste a gente ver esse quadro, ele tentar se perpetuar. E eu sempre falo que nós, mulheres, temos que dizer: eu quero participar, eu vou participar, eu quero uma vaga no parlamento ou no executivo. Nós temos que entusiasmar mais as mulheres a participar, sim, e mostrar para os homens, os donos dos partidos, que nós queremos, sim, participar das decisões, dos espaços de poder. Eu vou para a autora do livro, a Daniela Rabelo, que escreveu Faça Você Mesma, Guia Completo da Mulher na Política. Ainda não li, mas vi várias entrevistas que você deu na internet e estou bastante interessada. A mulher tem interesse pela política? Sem dúvida. A mulher tem muito interesse na política. No Brasil afora, essas mulheres estão aí, elas compõem os partidos. E a maior dificuldade, Aline, é justamente o que a deputada falou. Os partidos, eles são presididos por homens, né? Essas mulheres, às vezes, estão ali só para cumprir uma tabela, alguma coisa, tá ali preenchendo só números, e elas passam um período muito longo sem a formação adequada para elas pleitearem uma vaga como agora, que a gente está concorrendo, né? Numa eleição. E é por isso que eu escrevi esse livro pensando nesse título, né? Faça Você Mesma, né? Mesmo a gente sabendo que existe essa cota de formação e de preparo para as mulheres nos partidos e que constantemente isso não é feito de uma forma muito sistemática. Eu digo sistemática
Porque se a gente trabalha com essas mulheres durante 4 anos, ela entra numa eleição com o pé direito. Ela entra numa eleição adequadamente, com uma identidade bem definida, com conhecimento, né, político e com um capital político, que é o que mais funciona no momento agora. Agora, você pegar essa mulher no laço, no último minuto do segundo tempo, e para compor uma chapa, com certeza isso não vai dar certo, né? E é isso que falta no nosso país. Quer dizer, o que você passou para a gente é a informação de que, geralmente, e depois eu volto até com a deputada Tereza Nelma, no final da primeira rodada de perguntas, os líderes partidários, que na maioria são homens, eles tratam da política entre si e a mulher, ela fica para preencher a, digamos assim, a lista, né? Aqui no Brasil, a gente tem a lista aberta, mas ainda assim é uma lista de candidatos. Quero perguntar para Ana Cláudia. Ana, falando de lista, na Argentina a gente consegue fazer um sistema de cotas mais bem sucedido, porque a lista é fechada e a gente consegue determinar 2 candidatos homens, uma candidata mulher. Enfim, que seja 3 candidatos homens, uma candidata mulher. A gente consegue garantir um lugar para a mulher efetivamente na lista. Aqui a lista é aberta, na Argentina a lista é fechada. Aqui a obrigação é de candidatura, não é de eleitas. Ainda há espaço para que a legislação avance no Brasil nesse sentido? Com certeza, Aline, tem bastante espaço. Quando a gente olha o histórico, né, da legislação sobre cotas no Brasil, a gente percebe que houve um avanço dos anos 90 para cá, né? A primeira lei sobre cotas de gênero na política, ela é de 1997, e nos seus primeiros 10, 12 anos de aplicação, ela praticamente era inócua, ela não tinha efeito nenhum, porque os partidos, eles utilizavam aquelas listas como mera... tem que ter 30% de vagas reservadas para as mulheres. Nem sequer preenchiam essas vagas, só deixavam essas vagas vazias. Nem se davam ao trabalho de buscar essas lideranças, essas mulheres com potencial de ganhar eleições. A partir de 2009, houve uma mudança na legislação que obrigou que os partidos preenchessem essas vagas. Não bastava reservar os 30%. Então, os partidos começaram a preencher, mas muitas vezes com candidaturas laranjas, com mulheres que não estavam de fato como candidatas. Essas mulheres não recebiam recursos, não recebiam espaços de televisão, de rádio no momento da propaganda partidária, além de não receber a formação que a deputada e a minha colega Daniela falou que elas não recebiam. Foi um progresso muito lento, até que nos últimos 2, 3 anos, por força de movimentação aqui da bancada feminina do Congresso Nacional, conseguiu se garantir via jurisprudência, em primeiro lugar, né, na movimentação com os tribunais superiores, que os recursos fossem destinados. Se as mulheres são 30% das candidaturas, no mínimo 30% dos recursos, que são recursos públicos que os partidos recebem, devem ir para as campanhas de mulheres. E isso começou a ser aplicado em 2018 e agora, mais recentemente, houve uma emenda constitucional que incluiu isso de fato no nosso ordenamento jurídico. Então, avançamos nos últimos 20 anos, hoje esses recursos são garantidamente colocados para as campanhas das mulheres, mas ainda há muito a avançar. Aqui já se discutiu por muito tempo, aqui no Congresso Nacional, se fazer cotas que fossem de fato de vagas para o Poder Legislativo, ou seja, cadeiras reservadas para as mulheres, porque há muitos obstáculos, além do financeiro, há muitos obstáculos, além da entrada no partido, que impedem que as mulheres estejam aqui hoje, como na mesma proporção que elas estão na sociedade. Então, certamente, há espaço para avançar. É uma briga incansável da bancada feminina do Congresso, né, tanto da Câmara quanto do Senado, para avançar nesse sentido. Ainda há muita resistência dos partidos e da maioria do Congresso, mas espaço para avançar é o que não falta, e os números, como estão agora, evidenciam isso, né? Clara Araújo, se normalizou no Brasil, e eu como mulher posso dizer isso, se normalizou no Brasil a ideia de que o espaço privado pertence à mulher e o espaço público não. As coisas vêm mudando.
Quer dizer, a gente não aprende na escola que a gente pode ser política, a gente não aprende na escola que a gente pode atuar na comunidade, seguir crescendo na comunidade para que a gente tenha como objetivo a carreira política. A mulher não é educada para que ela tenha entre os objetivos dela a carreira política. Como mudar essa cultura? Bom dia, Aline. Bom dia, deputada, Ana Cláudia, do Observatório, Daniela. Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente discute a participação, o estímulo para a participação das mulheres na política, a gente pensa, de um lado, em ações afirmativas mais diretas, né? Que foram essas, por exemplo, que as minhas colegas acabaram de mencionar. Mas há um outro lado que é não só a cultura política no sentido de estimular as mulheres, né, a enfrentar esse desafio, mas dar condições para que elas possam, de fato, né, sair desse papel que foi na história colocado como se fosse um papel natural para as mulheres, e viver esse espaço público, que é um espaço fundamental e necessário para homens e mulheres, né? Então, na realidade, a gente pode pensar na socialização, na mudança da cultura, como um conjunto de aspectos, né? Existem experiências muito interessantes em alguns países de políticas dirigidas, estímulos para meninas já adolescentes, né, nas escolas, em que as meninas possam se sentir estimuladas a participar da política, né? Uma forma, não no sentido de uma formação específica, mas dizer, olha, não só a cidadania, né, ela é para todas as pessoas e ela implica participação e representação, como também o poder é decisivo hoje para qualquer coisa que se queira. Então, está no poder. Então, estimular desde a adolescência, por exemplo, as pessoas a participarem da política. Acho que um segundo dado, a gente fala assim, a entrada no partido, né, na política, ela tem dois momentos, que é um primeiro momento é o chamado recrutamento político. Como é que quem você recruta para se filiar, para vir para o partido, para militar? E o segundo momento é o momento da seleção de candidaturas. Quer dizer, no recrutamento político, também nós temos que intervir do ponto de vista assim, do estímulo, né, de quebrar essa cultura. Quer dizer, os partidos, na realidade, eles também fazem pouco para estabelecer uma relação com o representado, com a população e com as mulheres antes dos processos eleitorais, dos momentos eleitorais. Quer dizer, por exemplo, ir às coletividades, né, aos espaços de trabalho, espaços públicos, para dizer, olha, vocês precisam entrar nos partidos, é necessário, é importante, é parte disso, é essa parte do recrutamento, né? Então, a terceira coisa desse processo que você mencionou, para concluir, acho que é uma política pública que também, quando a gente não tem uma política pública que estimule, por exemplo, a divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, né? Políticas públicas de responsabilidade social, em que as mulheres possam também ter uma liberação das suas atividades, do cuidado das crianças, para fazer política. Porque qual é o horário ou o tempo que as mulheres têm para fazer política? Não é? Muitas, às vezes, têm que levar seus filhos porque as famílias, os maridos, não compreendem que isso é uma coisa tão importante para eles como para elas. Né? Então, é como se fosse assim, bom, primeiro você cumpre sua obrigação, que é a família, depois, se você quiser, você vai lá fazer a sua política. Isso é um obstáculo enorme para as mulheres. Né? Então, acho que são essas três coisas do ponto de vista da socialização e da nossa cultura política que é necessário mudar. Eu acho que a cultura precisa mudar bastante no Brasil. A gente tem o exemplo da lei que proibiu o consumo de cigarros. E antigamente todo mundo fumava em qualquer lugar, as pessoas faziam assim uma cara estranha, mas continuavam fumando. Quer dizer, houve uma lei, a lei determinou que a cultura mudasse, a cultura foi mudando aos poucos e reforçando a lei. Acho que hoje é consenso que não se fuma
pelo menos em lugar fechado. Agora, quando que vai ser consenso que a mulher não deve ser atacada por ser mulher? Minha pergunta à deputada Tereza Nelma parece uma pergunta muito básica, mas eu não vejo, por exemplo, a mulher entrando na política e, pelo menos de início, e principalmente nas questões de ódio que a gente vê na internet, a proposta que ela apresentou ser criticada, nem se chega à proposta. E é uma crítica que eu faço, inclusive, à imprensa, Tereza Nelma, deputada Tereza Nelma, porque em relação, por exemplo, às cerimônias de posse, os jornalistas falam muito mais do chapéu, do penteado, do vestido. Quem é aquela mulher? Quem é aquela mandatária pública? É verdade, Aline, eles ainda nos enxergam como um adorno, como coadjuvante da política, e eu digo sempre que nós queremos ser protagonistas também. Eu fico, às vezes, assim, me perguntando que papel é esse nosso na política, é como se nós tivéssemos um termo que eu uso muito nordestino, de enxeridas, nós estamos participando da política. Quando a gente tem uma opinião, quando a gente tem um propósito e que vai se posicionar, a gente incomoda o sistema. A gente já não serve para aquele partido, a gente já não serve para aquela liderança. Então, é mais fácil a imprensa nos enxergar se eu uso óculos, se eu tenho cabelo curto, se eu tenho cabelo grande, se eu uso chapéu ou não procura nem saber a razão, nem o que levou aquela mulher a estar ali. E como eu faço uma política muito independente, a nossa política aqui no meu estado, imagine, ela não é tão fácil, porque eu não faço parte das caixinhas das oligarquias aqui do nosso estado. Eu vim por fora, eu vim com a prestação de serviço, eu vim com determinação, com coragem, e isso assusta. Eu sou a única parlamentar do sexo feminino do estado de Alagoas e sou a primeira coordenadora de bancada alagoana, da bancada alagoana, em 90 anos de direito ao voto e procuradora. Nunca uma mulher nordestina teve esse momento de estar procuradora, de ser eleita pela bancada feminina. Então, a gente fica, de uma certa forma, um pouco acuada, e a gente não pode se sentir acuada, a gente tem que ir para cima, a gente tem que enfrentar. As nossas campanhas, elas são bem mais complexas do que as campanhas dos homens, a não ser quando elas são indicadas ou quando fazem um papel da família. Aí tem um outro tratamento. Mas quando nós desbravamos, quando nós dissemos assim, eu quero ser candidata, eu quero participar, eu não vou ser coadjuvante da história. Então, a gente sofre mais um bocado, mas nossas candidaturas, nós precisamos de mais sustentação, nós precisamos de mais apoios, porque nós nos sentimos um pouco solitárias no nosso discurso, da nossa força. Porque veja só como é contraditório, Aline. Nós pregamos tanto, mais mulheres na política, mas quem vai votar nessa mulher? Nós aqui do estado de Alagoas, nós temos quase que 56% de eleitores são mulheres, 44% são homens. Mas não é fácil a nossa eleição, a não ser quando você faz parte das caixinhas das oligarquias aqui do nosso estado. Daniela Rabelo, 2 perguntas. Faça você mesma, guia completo da mulher na política. A mulher que nos assiste ou a mulher que quer incentivar a campanha de uma amiga ou o homem, o companheiro que quer incentivar alguém a ser candidata. Por onde começam essas pessoas? E a questão que a deputada Tereza Nelma estava comentando agora, qual a principal dificuldade ao começar? Quer dizer, a sementinha deve ser o quê? Fora toda a questão de logística, de conseguir um partido, de conseguir financiamento, qual a primeira providência da mulher que quiser se candidatar?
Aline, excelente pergunta. Essa sementinha ela já pulsa dentro da gente, né? De nós mulheres que já estamos no mercado de trabalho. A gente já está em todo lugar. Esse processo político ainda é um processo difícil, né? Porque a gente esteve esse tempo todo alijada do processo, né? A gente, até pouco tempo, as mulheres não participavam da política. Então, ao ser convidada a participar da política, o primeiro passo é o enfrentamento dela, com ela mesma, né? Porque o tempo todo ela vai escutar dela própria e das pessoas em torno dela não, não faça isso é demais para mim. Você é louca, como amiga, você vai se candidatar, você está maluca, nossa, você é fraquinha, Então, são várias coisas que permeiam o universo feminino, inclusive nós mesmas, né, que nos colocam o tempo todo para baixo. Só que a gente tem essa sementinha que pulsa dentro da gente, que é essa semente da transformação. E mesmo essa mulher que vem por meio, né, de um processo em que um homem do partido, ou uma pessoa muito poderosa, está ali acompanhando, essa mulher, quando se depara com o universo de transformação que há no mundo político, ela se apropria, né, desse processo e ela passa a trabalhar de uma forma mais independente. Eu já vi várias situações desse jeito ocorrendo no Congresso. Só que antes disso, a gente precisa começar essa caminhada, né, que é a eleição. Pedir voto, né, deputada, não é fácil. Construir essa identidade política não é fácil. E é por isso que tem que ser um passo a passo. Primeiro a gente vence a gente, né? Essa agenda interna que as minhas colegas falaram, né, a Clara, que é sobre como lidar com a sua agenda de casa, do seu trabalho, com essa agenda pública, né? Porque a partir de agora você será uma pessoa pública a pedir voto, a estar ali confrontando e participando de debates. Então, tudo isso é um processo que a gente tem que ir aos poucos, né? Não é da noite para o dia. Por isso que eu defendo muito, Aline, que a gente precisa se apropriar não só dos espaços dentro dos partidos, mas se apropriar deste fundo partidário ao qual a gente tem direito e realmente passar por uma formação adequada. Essa formação, ela inclui uma estratégia de imagem, sim, de uma identidade, entender como é que é um processo político, para que você entre com o pé direito e você consiga vencer todos esses obstáculos que há à sua frente. E lógico, Aline, essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? E olha, pela minha experiência, né? Porque eu participei aí de vários processos de treinamento ao longo desses anos, até escrever esse livro. É isso, às vezes passam-se muitos anos sem pensar numa formação de chapa adequada e forte, como a gente está vendo esse ano. A gente tem um percentual de 33% de mulheres, porque a gente sabe que esse voto é contabilizado em dobro. Só que seria muito mais estratégico aos partidos se eles tivessem começado o treinamento e o fortalecimento dessa imagem pública dessas mulheres muito antes. Entende? Essas mulheres entrariam com muito mais força. Essas mulheres querem, elas têm essa semente, elas querem transformar. E onde a gente entra, a gente transforma. Essa é a realidade. No início do programa, eu disse que se um partido lançou 50% de candidatos que se identificam como negros, eles devem receber 50% dos recursos do fundo. Agora, uma provocação para Ana Cláudia. Temos as cotas de candidaturas para mulheres e para negros. Agora, a mulher negra, ela se identifica como? Essa mulher negra ela vai receber a sua parcela da cota como mulher e como negra. O que acontece? A primeira decisão que saiu jurisprudencial nesse sentido foi destinando os recursos para as candidaturas femininas. E daí, a partir daí, houve uma consulta que partiu aqui de uma deputada da bancada feminina, a deputada Benedita, em que ela questionou também se as candidatas e candidatos, né, as pessoas negras, não deveriam também receber proporcionalmente o valor do fundo eleitoral. E assim foi decidido. Então, uma mulher negra, ela vai entrar na cota de mulheres e entrar na cota de pessoas negras também. Então, a maior dificuldade no direcionamento desses recursos atualmente é que, bom, o partido é obrigado a destinar proporcionalmente os recursos que ele tem para mulheres
e para negros. Mas que mulheres e que pessoas negras que vão receber esses recursos? Essa é a maior dificuldade, porque nas últimas eleições, essas regras já estavam valendo por decisões jurisprudenciais e os estudos mostraram depois que, proporcionalmente, as mulheres e os candidatos negros receberam menos recursos que os homens brancos e que os homens em geral. As mulheres receberam menos que os homens. Ou seja, mesmo que a destinação seja proporcional, de acordo com a jurisprudência e agora de acordo com a lei, se os partidos selecionam só algumas candidaturas que consideram viáveis para destinar a maior parte desses recursos, ainda vai ter um montante de candidatos e de candidatas que não vão receber boa parte desses recursos, que vão continuar subfinanciados. E isso vai impactar no desempenho eleitoral dessas pessoas, nas taxas de sucesso dessas pessoas. A mulher negra ela vai enfrentar um desafio duplo, porque a gente já sabe que no mercado de trabalho, na educação, nos índices de violência, as mulheres negras já são as que são mais afetadas, né? As que recebem menores salários, as que estão em menos ocupações de destaque, as que sofrem mais violência também, e isso não é diferente na política. Então, apesar de a gente ter a lei que hoje em dia garante que esses recursos têm que ir para essas candidaturas, os partidos ainda selecionam quais são as candidaturas que eles consideram mais viáveis e que vão receber a maior parte dos recursos, e muitas mulheres que ainda não conquistaram um capital político, um capital eleitoral, que não vem de famílias tradicionais na política, como a deputada bem lembrou, essas mulheres continuam sendo desprestigiadas, continuam recebendo um mínimo de recursos possível, e isso afeta o desempenho delas, né? Então, apenas ter a cota não é suficiente. É preciso que haja um direcionamento mais equilibrado dentro dos partidos para que todas as candidaturas, ou a maior parte das candidaturas, aquelas de mulheres que já têm um histórico de movimento social, um histórico sindicalista, um histórico na sua comunidade, para que aquelas mulheres também recebam a mesma quantidade de recursos que outras pessoas que já tiveram cargos políticos antes, ou que já tiveram destaque na mídia, ou por suas famílias antes. Então, essas mulheres, a mulher negra, que vai receber o dinheiro ali na cota, se não houver uma consciência dentro do partido político, nas lideranças partidárias, de que aquelas mulheres que estão muitas vezes se iniciando ali da vida política também têm direito a receber uma fatia maior dos recursos, isso não vai acontecer, né? Então isso vem de uma consciência que precisa ser criada e que precisa ser impulsionada também pelas políticas públicas, né? Uma inovação agora dessas eleições é o que a nossa colega já mencionou, de que os votos dados em mulheres e em pessoas negras vão ser contados em dobro para a distribuição do fundo partidário, do fundo eleitoral, nas próximas eleições. Ainda assim, isso não foi suficiente para que se subisse em número relevante o número de candidaturas de mulheres e de negros. Então, sim, é uma mudança que precisa vir sendo construída ao longo do tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. Para Clara, você está me dando a deixa, que a pergunta que eu ia fazer para Clara era exatamente essa. Clara, nós temos aqui uma linha da agência Câmara de Notícias, eu vou ler para você comentar, tá? Na base de dados do TSE, neste ano estão 35% de mulheres e 14% de negros. Em 2018 foram 32 mulheres e candidatos negros 11%. Quer dizer, é isso que a Ana Cláudia acabou de falar, apesar dessas leis, tudo bem que são leis recentes, o aumento ainda é muito tímido. O que está acontecendo? Eu acho que essa deixa, né, que a Ana Cláudia deu, e na realidade, assim, a gente está falando aqui de uma coisa que é muito importante, que é, pela primeira vez, a gente tem uma ação afirmativa que é, digamos assim, estimuladora. Ela não é só, né, ela não teve que usar a punição, digamos assim, aos partidos para que eles, ou seja, olha, se vocês lançarem candidatas mulheres, lançarem candidatos negros mais mulheres, nesse caso, a votação vai ser contada em dobro para futuras distribuições. Então, primeiro que é um início, né? Eu acho que a gente não constrói candidaturas de um dia para o outro, é isso que a gente está falando, ou seja, você
construir uma candidatura, tem alguns passos, que é isso, os partidos terem uma visão mais estratégica e mais comprometida de trazer essas mulheres. Isso que a Daniela estava falando, são mulheres que estão nos movimentos sociais, que estão nos sindicatos, que estão nas associações. Nós temos muitas mulheres participando da vida civil, da sociedade civil, né? Elas precisam ir para dentro dos partidos. Então, são mulheres que não estão saindo do nada, né? Mas elas precisam ir e elas não podem ir na hora das eleições, né? Segundo, mesmo dentro do partido, porque veja você, nós temos quase mais de 40% das pessoas filiadas aos partidos políticos brasileiros são mulheres, né? E, no entanto, na hora de definir as candidaturas, muitas dessas mulheres sequer estão ali para poder definir, né, participar dessa decisão. A presença das mulheres no cargo de direção ainda é muito pequena, né? Nós temos um dado de 2018 aqui do Observatório, né, um trabalho que está sendo feito pelo Observatório muito importante, que é mapear esses percentuais, e a gente vê que as mulheres nos diretórios nacionais, em 2018, elas não chegavam a 20%, da proporção de mulheres nas executivas, que é onde se define, é onde está o poder, né? Onde está o dinheiro, e também nos diretórios regionais. Então, acho que há essa resistência dos partidos, há uma falta de estímulo, e eu acho que essa distribuição de recursos a ser contado em dobro é um estímulo, né? E há uma necessidade de um compromisso, de uma pressão com muito tempo, mas aí a gente tem também que ter mais mulheres nas direções partidárias. Olha, vamos construir candidaturas para daqui a 4 anos, não vamos construir candidatura de uma hora para outra. Os recursos são poucos ainda, né? Só um dado, o UOL estava dando isso ontem, né? Nós temos cerca de 34%, 35% de candidaturas, e os recursos que chegaram até agora às mulheres correspondem a 21%, né? Não está nem nesses 30%. Segundo, há essa tensão entre para onde vai esse dinheiro também? Ele vai para as candidaturas majoritárias ou vai para as proporcionais? Né? Como é que você conta isso? Então, nós ainda temos aprimoramentos na legislação. E eu queria só pegar um terceiro ponto, que é o seguinte: além dos recursos financeiros, há também uma coisa importante, que é o horário eleitoral, o horário gratuito. A deputada Tereza Neumann falou, por exemplo, assim, se você não vem de família de políticos, né, das oligarquias partidárias, a dificuldade é muito grande de você chegar, né, fazer a sua campanha. Ora, se você é um candidato de uma oligarquia, de uma região do interior, você tem ali aquele colégio eleitoral, né, já mais ou menos garantido, e você parte daquilo. Agora, se você é um candidato mais de opinião, né, candidata de grandes centros, qual é a forma que você tem de chegar aos eleitores? Uma das formas importantes, que eu acho que é democrática, é exatamente o horário gratuito de propaganda. E, no entanto, a gente teve aí uma grande conquista, eu acho, né, também, que foi a inclusão dentro dessas medidas de que pelo menos 30% do horário deve ir para as mulheres, mas nós não temos como verificar se isso na prática está sendo cumprido. Agora mesmo, por um projeto do Observatório, né, que nós estamos tentando fazer, nós pensamos em mapear como para saber como é que esse tempo de fato está sendo distribuído. Será que as mulheres estão tendo esses 30%? E quando? Como? E nós descobrimos que simplesmente não há um lugar em que você deposite os programas eleitorais e que você possa depois aferir com muita calma, com muito cuidado. Você não tem como controlar isso, a não ser que você tenha uma senhora infraestrutura, né, de dados, de pesquisa e assim por diante. Aí quem é que vai ser a propaganda?
algumas mulheres, é importante, as lideranças que já estão aí, mas essas lideranças, digamos, intermediárias, elas muitas vezes não têm como chegar, né? Se ela não é de uma família, se ela não é de não tem um vínculo assim muito específico, é difícil ela furar essas bolhas, né? É a mesma coisa os negros. Então, eu acho que é um desafio aí que a gente tem, mas eu acho que a gente deu um primeiro passo importante agora. Deputada Tereza Nelma, falando em linhas mais gerais, essa eleição é mais competitiva porque acabaram as coligações. Os partidos basicamente investem naqueles candidatos que eles têm quase certeza que vão ganhar. Principalmente, e Alagoas é um estado que elege 9, se eu não me engano, principalmente naqueles estados com piso mínimo da Constituição, porque aí o número de votos é muito maior para se ultrapassar aquela cota de eleger pelo menos um deputado federal. Sem entrar nas especificidades de campanha, de nenhuma campanha, porque a gente não pode falar, segundo a lei eleitoral, o que ficou de diferente esse ano? Olha, nós tivemos avanços consideráveis, né? Quando a gente tem, mais uma vez, a obrigatoriedade, está sendo mais fiscalizado essa questão dos recursos para as mulheres. Eu sou resultado da cota de 2018 e olhe que eu era novata, nunca tinha sido candidata a deputada federal e conquistei esse espaço porque eu tinha 2 mulheres na coordenação nacional do partido do PSDB que acreditaram na minha campanha e lutaram e me mandaram um percentual de recursos. Agora eu estou deputada federal. Imagine, respondendo aqui a Clara, que quando eu fui candidata em 2018, eu nem direito ao jornal, nem rádio, nem televisão eu tive, porque os líderes diziam que não ia investir, que ninguém acreditava na minha eleição. Nós tivemos problemas seríssimos. Agora eu estou deputada federal, eu não recebi o teto, tá certo? Recebi o recurso, uma boa parte, estou fazendo a nossa campanha e dizendo que também que mudou para nós é a contagem em dobro dos votos femininos para o fundo partidário. Isso também vem nos dar um maior conforto, isso é uma das razões porque houve o aumento do número de candidatas a deputada federal. Mas eu tenho um sonho, sabe, Aline, e quero aqui partilhar com todas as mulheres que estão aí. Seria de nós fazermos, a partir de fevereiro, caravanas da mulher pelos estados. Cada mulher deputada, cada ativista, manifestante, para a gente começar a ir num bairro, fazer uma roda de conversa com as mulheres de toda a natureza, e começarmos a fazer esse trabalho. Eu nunca tenho condições financeiras, vontade eu tenho, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as mulheres da importância nossa. Então, nós precisamos, não vamos esperar que os homens façam por nós. Vamos nós fazer um pacto que, a partir de 2023, nós vamos fazer movimentos, tá certo? Para que todas as deputadas, as parlamentares, prefeitas, vice-prefeitas, governadores, façam rodas de conversa com as mulheres, com as lideranças comunitárias, com as mulheres chefes de famílias, com as mulheres desempregadas. Vamos conversar com essas mulheres, vamos despertar a vontade de se filiar a um partido. Vamos discutir a política no seu sentido mais amplo, nessa formação, para que a gente não chegue o ano da eleição como esse e não tenhamos mulheres fortemente candidatas, porque elas acreditam no projeto. Eu sou uma das exceções, eu acredito, eu corro atrás, eu vou, sou muito entusiasmada, entende? Com essa possibilidade de transformar a sociedade, porque para mim política é vida. Política se traduz nas creches, se traduz nos empregos, se traduz na educação. Política não é para se ter lucros, é para transformar a sociedade. Então, eu não sou muito política de discurso,
de teorias. Eu sou mais política de realização, do concreto, do que nós podemos transformar. Então, nós tivemos avanços, mas nós precisamos mais. Nós tivemos uma luta muito grande em 2020 e 2021, que foi a questão dos 30% que eles queriam acabar e queriam nos dar uma reserva de vaga de 10%. Como nós poderíamos aceitar 10% se hoje nós já temos 15%? Veja, e sabe o que é que nós ouvíamos? Vocês são complicadas. Mulheres, a gente quer ajudar, isso os homens dizendo para nós. Vejam como é que eles nos veem, sempre querendo dar um jeitinho. E nós queremos, nós mulheres, dizermos sim o que nós queremos e que podemos transformar essa política. Ana Cláudia, nós temos uma bancada de 77 que veio da posse. Quais são os estudos de vocês? São positivos, animadores ou não? Para a próxima bancada. É sempre difícil prever, né, Aline? Então, a gente olha para o passado, o intuito dos estudos que a gente faz aqui por meio do observatório, que é uma estrutura que condensa pesquisadoras e pesquisadores de todo o país, de universidades, de institutos de pesquisa, de organismos internacionais. Então, todos esses olhares, eles se voltam para o passado para tentar fazer estimativas, né, e prever o que vai ser do futuro, o que nos aguarda, mas é sempre muito difícil de fazer essa previsão, porque, principalmente nos últimos anos, nos últimos pleitos eleitorais, as regras vão mudando constantemente, né? Então, em 2018, o fato de 30% dos recursos terem sido destinados às campanhas de mulheres, a gente acredita que foi o principal fator que fez com que o número de deputadas federais eleitas, por exemplo, saltasse de 50 para 77, 51 para 77, um aumento de 50%, um aumento que ainda não tinha acontecido na história do país. Então, foi, ao mesmo tempo que foi uma surpresa, porque a gente não tinha ideia do impacto que isso teria, era algo que a gente esperava, que esse número aumentasse. Agora, passados 4 anos dessa decisão, em que os partidos já estavam mais preparados para direcionar esses recursos para as mulheres, saber que isso aconteceria de novo, óbvio que a gente espera que esse número aumente. E a gente espera que aumente também pela questão, né, da destinação depois dos votos, né, da contagem em dobro dos votos, para a destinação de recursos futuros. Mas é impossível a gente prever para que número isso vai aumentar, né? Você mencionou anteriormente a questão das coligações e do tanto que isso exige candidaturas mais competitivas. Se a gente continua com essa visão machista, né, na sociedade, e isso se traduz bem na gestão dos partidos políticos, de que a mulher não, o lugar da mulher não é tanto na política, que a mulher não está preparada para exercer os cargos políticos, assim como os homens, que a mulher, por ter filhos, por ter obrigações familiares, ela não pode estar em Brasília boa parte da sua semana, como é o trabalho, né? Como se exige o trabalho de um parlamentar federal. Sem essa mudança de visão, os partidos acabam não usufruindo ao máximo desses recursos que são direcionados por lei. Então, a gente não sabe o que esperar, a gente espera que vai aumentar. O nosso trabalho, né, aqui como assessoria também para a bancada feminina, que resultou nessas mudanças dos últimos anos, foi sempre com esse intuito de que esse número aumentasse, mas a gente não consegue. Existem estimativas que são estimativas, mas eu acho que baseadas na vontade mesmo de que esse número dobre agora, então salte de 15% para 30%, que seja proporcional a essa quantidade de candidaturas, mas a gente considera essa uma estimativa bastante otimista, mas esperamos que aumente sim, que isso se transforme, né, de fato, se converta, né, de fato, na eleição dessas mulheres que vêm aí com muita força, disputando ali na unha cada recurso, mas é difícil prever que número, né, isso pode se traduzir no resultado final. Eu vejo que as mulheres, quando têm filhos e têm uma carreira política, são ainda mais determinadas.
As parlamentares aqui andam pelos corredores com bebês de colo, com crianças pequenas, elas trazem a Brasília. É mais um incentivo para que a criança conheça também a realidade do pai, a realidade da mãe, a realidade política e se interesse por política. A mesma pergunta para Clara e para Daniela, para a gente encerrar o programa, a gente está quase no final. Candidaturas coletivas, o que é? E é uma chance a mais para as minorias, incluindo aí a mulher não é uma minoria, mas digamos uma minoria porque sofre preconceito, uma minoria em relação a mulheres e negros, por exemplo? Clara. É uma experiência nova e interessante, né? Porque tem dois aspectos aí. Acho que é voltado, sobretudo, para quem tem mais essa dificuldade de chegar, quer dizer, aquele indivíduo que já está lá, que tem a carreira consolidada e que muitas vezes é vinculado a um interesse X ou Y, né? Ou da família, ou da empresa, ele não vai fazer isso, mas é uma experiência interessante por três razões, eu diria. Uma é que é uma nova forma de olhar o que é a representação, né? Então, você tem um grupo que está ali se comprometendo com a gente, não é só o indivíduo, embora a gente ainda não possa eleger coletivamente, mas tem que votar em uma pessoa, mas são candidaturas já reconhecidas. Uma segunda que soma esforços, e ela surge um pouco disso, soma esforços na própria campanha, né? Você amplia essa dificuldade, e se a gente olhar, são candidaturas que, isso que você falou, Aline, são de minorias, né? Então, elas se juntam para se tornarem mais fortes e conseguir um espaço. E o terceiro é muito interessante, as experiências que têm ocorrido, né, na última gestão, no último período, né, no Congresso, que é a experiência de um compromisso coletivo, né? Algumas experiências muito interessantes sobre, por exemplo, como é que as verbas são distribuídas, as emendas são distribuídas. Há um dado interessante, é que as pessoas se sentem mais fortes, mais apoiadas e, ao mesmo tempo, elas se sentem mais compromissadas para dar um retorno, né? E, por exemplo, se dividem de uma forma mais coletiva na forma de destinação de verbas, uma série de, digamos, naquilo que a gente chama accountability, que é o retorno, né? A satisfação ao eleitor. Então, acho que são experiências que vão mostrando que a política é fundamental e que tem caminhos aí da gente cumprir, né? Eu vejo como uma experiência bem importante, sobretudo para esses grupos minorizados, né, da população. Daniela, para a gente terminar o programa, seu ponto de vista. Eu concordo também com a colega Cláudia, exatamente, claro, né, perdão, é exatamente isso, assim, eu acho que as campanhas, a experiência da campanha anterior, que foi em 2020, já produziu aí as candidaturas coletivas e aumenta esse compromisso, né, do grupo que está ali junto. Não é um mar de rosas, mas é uma vivência, uma experiência em que as pessoas estão compromissadas com aquela proposta, né, com aquilo que se pretende na sua campanha. Há muito a se avançar, com certeza, mas quero deixar aqui registrado também um elemento, né, chave que é sempre importante a gente lembrar. Desde 2013, a gente acompanhou alguns movimentos sociais no país em que eles, naquele momento, eles tentaram, como agora, a RAPS, outros movimentos sociais aí afora, e eles tentaram trazer candidaturas, né? E colocar essas candidaturas em vários partidos. Eles não escolheram um partido especificamente, mas o que eles traziam de diferencial era justamente o investimento em conhecimento, em treinamento para essas pessoas. E hoje a gente tem deputados e deputadas, né, candidatos agora para o governo do Distrito Federal, que veio de um movimento social como esse. O que eu quero dizer com isso? Sendo uma campanha coletiva em que há um treinamento, há um compromisso do grupo, sendo um candidato individual em que ele vem sendo treinado, o que deveria estar acontecendo dentro dos partidos, né, e não acontece, a gente conseguiu provar historicamente no nosso país que essas pessoas conseguem vir. Então, eu vejo com muito bons olhos e, mais uma vez, eu acho que a gente precisa ocupar, sim, dentro desses partidos, a gente precisa se apropriar, né, dessas formações e pensar em algo
de forma estratégica, que seja de um prazo de 4 ou 5 anos e não de meses, né? De 1 mês, 2 meses, como a gente faz. Isso é uma cultura no nosso país e que a gente precisa frear o quanto antes para a gente ver resultados melhores. Foi um prazer conversar com 4 mulheres tão qualificadas. Muito obrigada, deputada Tereza Nelma, pela sua participação. Agradeço a Clara Araújo, Daniela Rabelo e Ana Cláudia Oliveira também. O Expressão Nacional chegou ao fim. Muito obrigada pela sua audiência sempre. A gente se vê no próximo programa. Tchau.